Esta é uma das características menos faladas da dislexia. E se você, meu amigo disléxico, não ficar atento, podem estar te passando a perna. Fala, meus amigos disléxicos, você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ingenuidade. Sim, quem tem dislexia apresenta uma pureza, uma inocência muito acima da média. Se você já está acompanhando aqui o Dyslexia Club há um tempo, você está percebendo que eu estou fazendo uma série aqui no Dyslexia Club sobre sinais de dislexia. Desde aqueles sinais mais claros e evidentes, como dificuldade de leitura, escrita, ortografia, como também os sinais que pouca gente fala, como coordenação motora e agora ingenuidade. Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar. Se você, meu amigo disléxico, ou se o seu filho está passando por muitos desafios da dislexia e você não sabe como lidar, eu gostaria de te convidar para participar da minha mentoria individual, onde eu mesmo te ajudo a lidar com todos os desafios da dislexia. Minha mentoria são 4 encontros e nesses 4 encontros te ajudo a reorganizar rotinas de estudo, técnicas de leitura para transformar disléxicos em grandes leitores, técnicas de escrita para nós disléxicos diminuirmos a incidência de erros ortográficos e, por fim, como cobrar à escola as adaptações necessárias. Se você quiser saber mais, vá no primeiro link aqui na descrição. Voltando para o assunto do vídeo. Sim, é verdade. Quem tem dislexia apresenta uma pureza, uma inocência, por que não dizer uma ingenuidade muito maior do que os sujeitos de mesma idade. Quando a gente fala de pureza e inocência, vem logo à mente autismo. Pessoas autistas levam as coisas ao pé da letra. Sim, é verdade, mas não somente. Nós disléxicos também temos esta característica. O que também está muito associado a isso é levar as coisas ao pé da letra. Quem tem dislexia costuma levar as coisas tão ao pé da letra que tem dificuldade de entender ironia, sarcasmos, piadas de duplo sentido. Quando eu era pequeno, por exemplo, falavam assim pra mim: "Ah, Pipo, vai lá catar coquinho." Eu literalmente achava que eu tinha que me levantar e pegar um coco em algum lugar. Quando viravam pra mim e falavam: "Nossa, Pipo, você é um garoto de ouro." Até minha pré-adolescência eu ficava bravo. Até minha pré-adolescência eu ficava assim: "Mas como assim, garoto de ouro? Sou feito de carne?" Eu achava que o cara tava me xingando, me chamando de uma pedra. Pois é. Isso em si, pessoal, isoladamente, em si não seria nenhum problema a mais. A questão está que o viver em sociedade, o viver em uma comunidade escolar, a gente sabe bem que os colegas de escola muitas vezes não vão ser muito amáveis com quem apresenta ter uma ingenuidade ou uma dificuldade. O disléxico já aparenta em sala de aula dificuldades de leitura e escrita que muitas vezes o torna alvo de bullying de muita gente. Agora imagina se esses mesmos valentões descobrirem que o disléxico é inocente e podem tentar, inclusive, passar a perna. Nesses casos de passar a perna, falando um relato pessoal, quando eu era mais novo, tinha por volta de uns 6 anos de idade, o Pokémon chegou aqui no Brasil. Pois é, eu sou um tiozão já. O Pokémon chegou aqui no Brasil e eu comprava, minha mãe comprava pra mim aquelas cartinhas de Pokémon que você comprava na banca de jornal, pacotinho, e você ia montando o seu deck de cartas. Naquela época também veio muitos outros jogos também de carta, Yu-Gi-Oh!, Magic, jogava todos esses na escola. E o que acontecia? Eu levava minhas cartinhas poderosas, dos personagens mais fortes ou cartinhas mais raras. O que acontecia? Vinha um dos outros colegas, sabendo que eu era muito influenciável por conta da minha inocência, falava um somebody love na minha orelha e me convencia a trocar as cartinhas poderosas e raras por cartinhas vagabundas que não valiam nada.
Pensa que acabou? Não. Ainda no assunto de cartinha, tinha a fase dos álbuns de figurinha. Álbum de figurinha da Copa, álbum de figurinha do Brasileirão. O que acontecia? Pegava um colega para querer trocar figurinha e ele ardilosamente falava assim: não, Pipo, essa figurinha aqui você quer trocar, vale no mínimo umas 4 suas. E era figurinha comum, figurinha banal, não era nem brilhante, rara, não significava nada, era qualquer uma. E eu caía no papo do cara. Este é o grande desafio do disléxico. Muitas vezes nós, por termos esta pureza, esta inocência, outros colegas maldosamente aproveitam para passar a perna em cima da gente. Se você está assistindo o vídeo até aqui e está se identificando com isso, escreve aqui embaixo nos comentários hashtag tô me identificando. Ou minha esposa abriu a porta. Minha esposa abriu a porta no meio do vídeo. Beijo, amor da minha vida. Linda da minha vida, te amo. L'amor de mi vida. Mulher de mis sueños. Olê. Então, se você chegou até aqui, novamente, hashtag tô me identificando, hashtag aconteceu comigo. Não necessariamente a questão das cartinhas, mas, mamãe, você já presenciou algum fato que passaram a perna no seu filho? Escreva aqui embaixo nos comentários pra gente. Aí sempre vem com aquela pergunta: Pipo, esta inocência tende a diminuir com o tempo? Pipo, meu filho sempre vai ser assim? Isso geralmente, essas perguntas vêm de mães e pais um pouco mais ansiosos, ou até a palavra não seja nem é ansioso, mas tristes de ver o filho. Falam uma, explicam duas, explicam 3 vezes a maldade do mundo e o filho vive caindo em cima da mesma situação. E aí, Pipo, meu filho não vai evoluir nisso? Vou dizer a verdade nua e crua. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Então, de certo sentido, o disléxico sim tem como diminuir a sua inocência ao longo do tempo, mas saibam que o disléxico vai ter momentos, até mesmo na adolescência, juventude e fase adulta, que ele vai perceber que ele vai ser alvo de alguém tentando passar a perna em cima dele. Eu, por exemplo, na data da gravação deste vídeo, estou com 29 anos arredondando para 30. Obviamente que a minha inocência de 30 anos é menor da que eu tinha 20 anos. Consequentemente, 20 anos é menor de quando eu tinha 10. Conforme a gente vai vivendo, conhecendo verdadeiramente quem é um ser humano, a gente vai criando uma casca em cima disso. Mas saibam que adultos disléxicos muitas vezes passam por situações em que um amigo, um parente, alguém que eles confiaram, passaram a perna em cima deles, e muitas vezes o adulto disléxico não comenta isso, muitas vezes nem mesmo em terapia, por conta da vergonha. Ele não comenta com ninguém por conta de ele não se conformar que aquela pessoa, muitas vezes um amigo de infância, um familiar, foi capaz de fazer aquilo com ele. E o disléxico, adulto, acaba remoendo. Já aconteceu com alunos de mentoria, não foram poucas vezes, em que quando eu falei este fato de ingenuidade, um aluno meu começou a chorar, lembrando de um fato que aconteceu com ele próprio, que pensou assim: caraca, Pipo, não pensei que a pessoa seria capaz de fazer isso comigo. E isso é verdade. Voltando ao fato ainda da minha infância com as cartinhas, eu chegava em casa, por exemplo, na fase dos 6 até os meus 12, quando eu levava cartinhas para a escola, meus 12 anos, eu falava assim: mãe, fiz uma boa ação na escola. Por que, filho? Sabe aquele meu amigo? Então, aquele meu amigo, ele estava precisando da minha cartinha, ele pediu para mim e eu dei para ele. Filho, como assim? Aquela cartinha que eu gastei a nota, que eu gastei a... Por que você deu a cartinha para ele? Não, sabe, mãe, o que aconteceu? O meu amigo falou assim que sempre foi o sonho dele ter aquela carta, mas a mamãe dele nunca quis comprar para ele. Ele me pediu e eu dei a cartinha para ver ele feliz. E a minha mãe ficava desse jeito. Eu não acredito. Aí a minha mãe, com toda a paciência do mundo: filho, vem cá. Sabe aquele seu amigo que se dizia seu amigo? Ele te passou a perna.
Não, mãe, como pode? Como assim? É meu amigo. Ele te passou a perna, meu filho. Isso, disléxicos estão suscetíveis a este fato desde infância, adolescência, juventude e fase adulta. E essa passada de perna se manifesta de diversas formas, quando, como eu falei, amigos, talvez familiares, colegas de trabalho que se aproveitam do coração bom do disléxico. Ô, meu amigo, tá, eu tô cheio de coisa aqui para fazer, você faz esse relatório aqui para mim? Ou no relatório você entrega essa demanda aqui para mim? Aí acumula o disléxico, acumula o disléxico, não consegue nem fazer o próprio trabalho, não consegue nem entregar o trabalho do outro e fala assim, ó, tá vendo? Eu passei o trabalho para ele aqui, ele não entregou, e o disléxico acaba ficando queimado. Então é importante, mães e pais, vocês conversarem e novamente conversarem. Não é gritar, não é berrar, não é chacoalhar, é conversar com a criança para que ela entenda como ela pode perceber alguns caminhos, algumas nuances da maldade da vida. Por que eu digo conversar? Você gritar com um míope vai fazer ele enxergar melhor de longe? Não. Você gritar com um disléxico vai fazer com que ele leia melhor? Não. Você gritar com o disléxico porque alguém passou a perna nele também não vai fazer ele ficar mais ligeiro, tá? O quanto antes os pais conversarem sobre isso com os filhos, menor vai ser a incidência, ou melhor dizendo, as possibilidades de alguém tentar fazer alguma coisa contra o seu filho. Para vocês terem uma ideia, teve um fato que ocorreu comigo com 17 anos de idade. Eu inventei de namorar uma garota. Esta garota não é a que é a minha esposa hoje. E até essa história minha esposa inclusive até conhece. Quando eu tinha 17 anos, namorei uma menina. Essa menina levei para minha mãe conhecer, num almoço aí de família de fim de semana. Minha mãe, ela olhou assim pra moça e só fez assim com o olhar, ó. O raio-x de cima a baixo, de cima a baixo. Meus amigos disléxicos, saibam uma coisa, quando as mães viram mães, elas ganham superpoderes. E se ela pegar assim, ó, com o olhar, o crush de vocês, saibam, assim, ó, ela já escrutinou a vida da pessoa por inteiro. Ela já sabe tudo só com o olhar. O que aconteceu? Nesse almoço, enfim, tivemos lá o momento, tal, rimos, tal, conversamos. Depois, o pai da menina em questão veio buscá-la e levou ela de volta para casa. E eu fiz aquela pergunta que todo filho faz. E aí, mãe, o que você achou dela? A minha mãe foi muito doce, foi muito fofa. Minha mãe disse assim, termine com ela agora. Ela vai te dar dor de cabeça. Pá! Na lata. Aí eu falei assim, não mãe, o que é isso? Não, a garota, tô gostando dela e tal, como pode, não? Ela falou assim, filho, esta menina não presta. Típico papo de mãe de novela, mas muito sábio. Não, mãe, como assim? Não, tô gostando da menina, acabei de começar, de iniciar o relacionamento com ela, como assim, como pode e tal? Não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Jovem, jamais chegue para sua mãe e fale, eu sei o que eu estou fazendo. Se você não casou e se você não saiu de casa ainda, você não sabe o que você está fazendo, jovem. O que aconteceu? Passaram-se alguns meses e aconteceram algumas coisas contra mim que desgastaram a relação. Essas coisas aumentaram consideravelmente, até que chegou uma hora que acabou. Se você, meu amigo disléxico, não entendeu o que eu fiz, entendeu? Chama a mamãe e papai para explicar o que rolou comigo. Aí depois eu conversei com a minha mãe e falei assim, caraca, mama, como é que você sabia? Por conta de tal atitude, de tal fala, de tal comportamento. Tudo isso minha mãe olhou, foi tentar me avisar. O inocentão aqui, ó, não escutou nada. Tudo bem que, de certa forma, alguns erros, vamos dizer assim, são pedagógicos. Mas o quanto mais pais vocês conseguirem blindar o filho de vocês, e vocês, meu amigo disléxicos, blindar a mente para evitar
a incidência desses erros, melhor vai ser para vocês. É verdade que a dor nos ensina muito, mas a dor é um pedagogo que, se puder ser evitado, menos marcas e menos traumas ele cria. O que eu posso trazer aqui como orientação para vocês, pais? E até para vocês, meus amigos disléxicos. Vamos falar aqui de amizades. Enquanto vocês conhecem alguém e chamam essa pessoa de amigo, meus amigos disléxicos, antes de chamar de amigo, vejam como este suposto amigo trata a própria família. Este suposto amigo trata os irmãos, irmão mais velho, irmão mais novo. Veja como esse suposto amigo trata amigos mais antigos do que você. Se você perceber que destratou a mãe, não tratou bem o irmão e tem uma amizade estranha, sabe? Não é um bom amigo para amigos mais antigos, o que tu acha que essa pessoa vai fazer com você? Isso que eu acabei de fazer se chama filtros sociais. Então, pais, ajudem através do questionamento, através das perguntas. Isso aí não é muito revolucionário, Sócrates já fazia isso, isso é método socrático. Então, através das perguntas, ajudem o filho a analisar melhor a questão. Se vocês derem simplesmente tipo aqui, tá, joga na cara, muitas vezes ele não vai levar à reflexão. Quanto for possível, que eu sei que tem situações que a gente precisa ser um pouco mais firme em determinadas áreas, mas quando for possível e o máximo que for possível, levar o filho à reflexão, a refletir e a questionar os próprios atos e os atos daquele que os cercam, melhor ele vai ter um senso crítico mais depurado, um senso crítico mais refinado. Esses filtros sociais eu fiz aqui, ó, 3 perguntas para colocar em termos de amizade. Agora, você pode colocar isso, mãe ou pai, outros valores morais e éticos que são intrínsecos e valiosos para vocês na sua família. Fiquem à vontade. E novamente, eu quero saber, você, meu amigo disléxico, já passaram a perna em você? Escreva aqui embaixo, porque sim, eu leio todos os comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.